a proposta é discutirmos sobre pedagogia e didática na dança, e para isso eu trouxe alguns autores que podem contribuir com essa discussão. Para começar, e aí eu vou ler um trecho desse livro chamado Didática, em que ele apresenta a pedagogia é um campo do conhecimento, de conhecimentos, que investiga a natureza das finalidades da educação numa determinada sociedade, bem como os meios apropriados para a formação dos indivíduos, tendo em vista prepará-los para as tarefas da vida social, uma vez que a prática educativa é o processo pelo qual são assimilados conhecimentos e experiências acumulados pela prática social da humanidade. Cabe à pedagogia assegurá-lo, orientando-o para finalidades sociais e políticas, e criando um conjunto de condições metodológicas e organizativas para viabilizá-lo. Então, a ideia que a gente começa a pensar em relação à pedagogia é entender que é uma área de conhecimento que vai abordar justamente essa forma de transmitir os conhecimentos produzidos por uma sociedade, né? Pela humanidade. E aí cabe uma associação com os tipos de conhecimento que nós temos. É importante estarmos cientes que nós podemos ter os conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais. De uma certa forma, eles se relacionam, mas a educação ela se preocupa principalmente numa sociedade em que as informações são muito valorizadas, né? A preocupação no processo educacional pelos conhecimentos conceituais, principalmente, e procedimentais, né? Entretanto, nós não podemos perder de vista os conhecimentos atitudinais. Como se ensina a ser, né? Pensando numa sociedade, né? E aí é que entra a arte como uma grande ferramenta, um grande mecanismo para trabalhar com o sensível, para permitir então uma pesquisa de si. E aí sim trabalhar de forma integrada com essas formas de produção de conhecimento, valorizando os conhecimentos atitudinais, né? Pensando nessa ação do docente, eu também trouxe esse outro livro, um trecho para a gente ler, que estaria associado com didática e docência, aprendendo a profissão. E aí aqui o que ele sinaliza é que o meio por expressar uma intenção de transformação, o ensino por expressar uma intenção de transformação, o ensino é palavra-ação. Saber o que fazer e como fazer tem o seu sentido vinculado ao para que fazer. Este conhecimento que caracteriza a didática é fundamental no exercício do docente. Então a didática é importante também que a gente comece a associar que a didática ela vai além das atividades do docente dentro da sala de aula, né? Então ela está vinculada principalmente com essas três dimensões. O que fazer, então pensar e refletir sobre o que ensinar, né? E aí vem o como fazer isso, e aí pensar nos caminhos para percorrer junto com os discentes para se chegar nesses objetivos e principalmente pensar no para quê. Então, qual é o objetivo desse trabalho e pensar no que fazer, como fazer e o para quê. Que isso, então, é pensar nessa didática, né? Então, pensar também, refletir que é um trabalho que vai muito, muito além da sala de aula e que a sala de aula não é o único espaço que nós temos no processo de formação. Entender essa ação do docente que planeja, tem os seus objetivos claros, né? Então é o para quê, como fazer isso e principalmente para quê, tendo em mente
esses cuidados da produção de conhecimento, do conhecimento conceitual, procedimental e atitudinal, é que um professor de dança, um professor de arte, entende o seu papel dentro do processo formativo. E aí não fica o estudo da arte dentro das escolas, elas não ficam como um lugar decorativo, onde ele é utilizado e solicitado apenas para trabalhar com dias comemorativos. Precisamos entender e nos apropriar cada vez mais dessa área de conhecimento. E aí, pensando nessa área de conhecimento, nós começamos a articular a formação acadêmica desses professores de artes, né? Como as universidades elas estão trabalhando e quais são as finalidades dessas formações acadêmicas, principalmente na formação de dança à distância, por exemplo. Será que é para a gente pensar nessa formação técnica de aprender passos para serem passados para os nossos estudantes? Essa discussão ela é sempre muito presente. Então, qual seria essa finalidade desse processo educacional nas universidades, né? As universidades eu entendo e compreendo como sendo um lugar onde a gente consegue, onde tem uma sistematização desses conhecimentos e isso facilita o nosso percorrer nesse processo formativo, né? Que ele não se restringe apenas à universidade. E pensando nisso, nessa discussão, eu trago uma próxima leitura para a gente, que é Entre a Arte e a Docência, a formação do artista da dança. E aí o que a gente acaba, e o que as autoras ela acaba trazendo é uma pergunta que elas iniciam, mas como a formação em arte pode estar inserida na formação dos cursos superiores, nas normas das universidades, no sistema de disciplinas, pré-requisitos, créditos, atividades obrigatórias, etapas a serem cumpridas. A formação em arte acontece num tempo diferenciado, neste imposto pelas regras das instituições de ensino superior. Poderíamos, então, questionar se a universidade apresenta-se como locus da arte. A universidade não pode ser vista como um único espaço da arte, mas, sem dúvida, pode e deve ser um dos espaços da arte, tanto por se nutrir dos saberes produzidos nesse ambiente, quanto por alimentar outras áreas de conhecimento. Então, como se forma esse artista, né? O que eu acredito é que a universidade ela nos dá esses caminhos, mas nós podemos, essa formação ela está vinculada com o desejo do indivíduo e que ultrapassa qualquer muro de universidades, né? Então, a fruição de espetáculos ele está no processo formativo desse artista. Mas nós não podemos perder de vista todos esses conhecimentos sistematizados por outros pesquisadores e que as universidades, então, elas acabam guiando esses estudos de uma forma mais fluida, né? E aí ela continua, para a universidade, espaço privilegiado do conhecimento científico, a presença da arte é salutar e desejada, não apenas pela educação estética dos seus alunos, funcionários e docentes, por dilatar as relações humanas, mas, sobretudo, pela possibilidade do sonho. Sabemos claramente que, se não fosse o tempo de sonhar o impossível, não teríamos chegado às estrelas. Então, o processo de formação do artista, ele passa por vários ambientes, inclusive a universidade. E para finalizar essa nossa discussão, eu trago também esse livro, Arte, Educação Contemporânea, de Ana May Barbosa, uma autora bem importante para a educação, para a arte e educação,
né? E para finalizar, eu trago um texto, um parágrafo do livro que fala: a arte na educação contrapõe-se às supostas verdades educacionais e às mais suspeitas ainda certezas da escola.